Tem problema no seu condomínio? Tem som alto? Tem bagunça? Tem móvel fazendo zoada? Furadeira, tal? Isso é problema, né? Mas é preciso respeitar as regras. Quem mora em condomínio sabe muito bem o que eu estou dizendo. Gera muita confusão, sabe o quê? Som alto. É alguém que está lá no seu apartamento, coloca no som de toda a altura e a confusão começa. Eu estou ao vivo com o Dr. George Germoglio, que vai falar conosco sobre essa questão das regras de condomínio. Dr. George, bom dia, seja bem-vindo. Eu queria começar com o senhor perguntando sobre a questão de som alto. Quem está lá no apartamento liga o som de toda a altura. Tem uma penalidade para isso? Inclusive, o direito vê a questão relacionada à prisão para quem tem esse tipo de comportamento? Bem-vindo, doutor. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Essa é uma problemática que vem crescendo muito nos tempos modernos, agora com mais prédios, com mais condomínios. E, a princípio, essa questão deve ser tratada e é tratada principalmente no âmbito do próprio condomínio, na figura do síndico, do regimento interno, seja, né, aplicações de multa, de definir horários em que deve-se baixar o som, evitar festas. Mas a gente sabe que muitas vezes essas normas administrativas, internas, essa boa convivência no condomínio, muitas vezes não é respeitada. Muitas vezes sempre tem aquele que extrapola um pouco as suas condutas, que coloca um som mais alto por mais tempo, ou num volume ainda mais alto. Então o direito, ele surgiu também para pautar essas dinâmicas que extrapolam o bom senso, que as normas internas, as normas de um condomínio não conseguem reger. Então nós temos algumas medidas que o direito, até o próprio direito penal surgiu para frear, para barrar essas condutas. Então nós temos um crime específico, que é o crime de perturbação de sossego alheio, que vai sim prever uma pena de prisão, uma pena pequena, mas que está tutelada, e ele vai trazer algumas ocasiões que tutelam, que extrapolam o âmbito do condomínio, seja através de uma gritaria, de uma algazarra. E nessas situações em que há um extrapolamento, há um som extremamente alto, há animais que o dono não consegue controlar, aquela festa, aquela gritaria, isso tudo quando extrapola um nível absurdo, um nível que já não está mais sustentado, que multas já não mais resolvem, e aí sim nós temos a configuração do crime, que na verdade é uma contravenção penal, e aquele que se sentir lesado, ele pode fazer essa denúncia diretamente à própria Polícia Militar. Então, se ele já tentou ali conversar, pediu para baixar, já tentou um contato com o síndico, não conseguiu, aí já estamos passando para uma esfera do direito criminal. E aí, aquele que se sentir lesado, incomodado, extrapolou os limites, ele pode fazer essa comunicação, essa denúncia à Polícia Militar, que a Polícia Militar poderá ir ao local, deverá ir ao local, autuar aquele que se extrapola, aquele que comete crime, e possivelmente até no momento já lavrar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, em que se comprometa a comparecer em juízo, explicar, responder a um processo. Lembrando, isso tudo pode ser evitado com a conversa, com o diálogo, com empatia com o próximo, para evitar um processo criminal, um interrogatório, toda essa questão de mover a máquina judiciária, tudo isso pode ser evitado. Aqui no João Pessoa, sim. Doutor, uma vez que as situações, elas acontecem de forma corriqueiras, você vai lá, conversa, a pessoa diz, não vai ter mais isso. Final de semana tem de novo, vai, conversa. Isso acontece de forma corriqueira. Como é que pode se resolver uma situação? É buscar diretamente o judiciário? É buscar a administração do condomínio? Quando você não consegue mais resolver na esfera ali do condomínio, qual é o primeiro passo? Bom, o ideal, e é uma figura que acredito que muitos da classe advogado, dos advogados temos, é que sempre tentar evitar o conflito judicial, porque aí será um caminho muito mais árduo, muito mais doloroso para as partes. É tentar sempre esse primeiro passo através do próprio condomínio, com as normas do regimento interno do condomínio, seja através de multas sucessivas, em que irá se aumentando o valor, uma multa mais baixa, uma multa mais alta, uma proibição, possivelmente, num caso que já extrapole, que seja recorrente por muitos meses, até se estudar uma possibilidade, dentro de uma Assembleia Geral do condomínio, e uma expulsão daquele condomínio que já não respeita mais as normas, que já tem condutas antissociais reiteradas. Então seria uma medida mais drástica ainda no âmbito administrativo. Mas se nem isso surge efeito, aí sim
realmente só há como partir para a denúncia do crime que está ocorrendo, a contravenção penal de perturbação do sossego alheio, em que a polícia militar terá que se encaminhar ao local, o acusado terá que assinar um termo de compromisso, um termo substanciado de ocorrência de se comprometer a comparecer em juízo. Então, ele, de fato, passará a responder um processo criminal e aí na condição de réu. Doutor, em algumas situações, existe uma discussão em alguns condomínios em relação à questão da presença de animais nos espaços que são espaços coletivos, né? Alguém que vai para a academia quer deixar lá ao lado o cachorrinho, o gatinho. Alguém que está ali num espaço, muitas vezes, que é um local que acaba gerando problema e desentendimento. O que é que diz a legislação sobre isso, sobre a questão da presença de animais de pequeno porte? Essa é uma problemática que tem surgido recentemente e que a jurisprudência ainda não adotou uma linha tão pacífica sobre o tema. Alguns regimentos internos de condomínio permitem apenas animais de pequeno e médio porte. E alguns chegam a proibir animais de grande porte. A jurisprudência é um pouco controvertida nesse tema, mas o que temos de pacífico é que sempre há a permissão de ter animais de pequeno e médio porte, a fim de que aquele condômino possa se resguardar dentro da sua unidade habitacional, de criar aquele animal dentro do seu apartamento, lógico, com áreas comuns que ele possa se utilizar em passeio, mas sempre dentro do bom senso. Mas o próprio regimento interno do condomínio também vai prever aquelas situações em que o animal também não pode extrapolar o bom convívio dentro do condomínio. Então, se é aquele animal que não para de latir a noite inteira, se é aquele dono que não se preocupa com onde o animal vai passear, onde vai fazer xixi no condomínio, isso tudo é regulamentado no âmbito administrativo do condomínio, mas a própria lei de contravenções penais prevê também essa situação como crime. Então, se o dono não consegue controlar aquele animal, é aquele animal que passa a noite inteira latindo, que extrapola, que não há controle, a lei de contravenções penais vai trazer também a tipificação no inciso 2º, especificamente em relação aos animais. Então, o dono tem que ter muito cuidado em colocar limites também ao seu animal, lógico, com cuidado, com carinho, sempre prezando pelo bom estado do seu pet, mas saber que deve respeitar a boa convivência do condomínio, até para não incidir no crime de perturbação do sossego alheio. Ô doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje em dia, todo condomínio tem um sistema de monitoramento de câmeras, né? Você vai lá e o sistema... E muitas vezes, os síndicos, eles não passam o acesso remoto dessas câmeras para as pessoas que moram. O síndico fala, não, aqui é só para o controle interno, não vou passar as imagens para todo mundo. Como é que fica essa questão? Quem mora no condomínio tem direito a ter acesso integral e online, quando é possível, das imagens de todas as áreas do condomínio? Isso, em tese, o condomínio, como parte do condomínio em si, da unidade que é regida por todos, o síndico apenas é a figura que representa, ele deve permitir acesso àquelas câmeras de uso comum do prédio. Logicamente, por questões de segurança, o síndico pode vir, o próprio regimento interno, em assembleia de todos, pode vir a restringir a possibilidade de passar essas filmagens de câmeras a terceiros, mas por segurança do próprio condomínio. Situações aquelas em que há uma câmera específica para segurança, que não deve ser exposta a terceiros, resguardar a integridade do condomínio. Mas, logicamente, acontecendo um crime, acontecendo uma situação que extrapola o uso comum, aquele que necessita do uso das câmeras, ele pode narrar à autoridade policial, em que a autoridade policial poderá tomar um inquérito, iniciar uma investigação, e aí sim, quando a autoridade policial ou a própria autoridade judiciária, um juiz, requisitar essas câmeras, aí, de fato, o síndico e o condomínio terá que entregar, disponibilizar essas câmeras, porque aí perpassa por questões maiores, né, de direito criminal, de um processo criminal em si. Mas, a princípio, o síndico pode restringir contra aquelas questões de segurança, para não passar a terceiros, não passar a desconhecidos, pessoas alheias ao condomínio. Mas se aquela pessoa que foi vítima de um crime tem esse desejo, e será uma prova, e há um material contundente ali previsto, aí ele pode fazer essa requisição, esse pedido através da autoridade policial ou autoridade judicial, e aí sim, uma requisição oficial, o condomínio passa a ser obrigado a entregar as filmagens necessárias à apuração do crime. Doutor, um grande abraço para ti e obrigado pela participação, doutor George. Um abraço, bom dia a todos. Doutor George tirando as dúvidas em relação ao direito das pessoas que moram em condomínios. Eu vou para um rápido intervalo comercial.